Olá, meus amigos do SELEC. É sempre com muita alegria que a gente vem em mais uma oportunidade de podermos juntos, unidos e reunidos, conversarmos um pouco mais sobre essa doutrina de paz, de luz e de amor, que vem trazer o consolo aos nossos corações. E, como sempre nós fazemos, em todo o trabalho espírita, nós iniciamos com uma prece. Vamos orar? Divino e amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos juntos para estudarmos mais uma lição deste livro, Caminho, Verdade e Vida, para aprendermos um pouco mais sobre teus ensinamentos de amor e de bondade. Que possamos ser fiéis intérpretes da tua mensagem, através do Espírito de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, desta lição bendita, a lição 67, Os Vivos do Além. Que possamos, Senhor, compreender o que tu viestes nos trazer através desse nosso sublime irmão, nesta lição, esclarecendo as nossas mentes e os nossos corações. Que assim seja. E hoje, falando sobre essa lição do livro Caminho, Verdade e Vida, 67, Os Vivos do Além. A lição, ela inicia dizendo assim: a passagem de Lucas, capítulo 9, versículo 30, trazendo: E eis que estavam falando com ele dois varões, que eram Moisés e Elias. Várias escolas religiosas, defendendo talvez determinados interesses do sacerdócio, asseguram que o Evangelho não apresenta bases ao movimento de intercâmbio entre os homens e os espíritos, descartados que desencarnados que os precederam na jornada do mais além. Entretanto, nessa passagem de Lucas, vemos o mestre dos mestres confabulando com duas entidades egressas da esfera invisível, de que o sepulcro é a porta de acesso. Aliás, em diversas circunstâncias, encontramos o Cristo em contato com almas perturbadas ou perversas, aliviando os padecimentos de infortunados perseguidos. Todavia, a mentalidade dogmática encontrou aí a manifestação de Satanás, inimigo eterno e insaciável. Aqui, porém, trata-se de sublime acontecimento no Tabor. Não vemos qualquer demonstração diabólica, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Salvador. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porquanto os amigos do outro mundo que falaram com Jesus sobre o monte foram devidamente identificados. Não se registrou o fato, declarando-se, por exemplo, que se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. E é interessante essa parte, né, dessa lição que Emmanuel nos traz a respeito desse livro, né, Os Vivos do Além, porque essa é uma das questões que são muito questionadas por aqueles que não compreendem, pelos que não são adeptos da doutrina espírita. Muitos dos nossos amigos de co-irmãs, né, cristãs, dizem que a gente segue seguindo a comunicação com os espíritos que foi proibida por Moisés, e aí, ou que não existe essa comunicação, e é interessante dizer que não existe, porque se Moisés proibiu algo que existia. Porque a gente não vai criar uma lei de algo que não existe, não acontece. Né? Então, o que é que isso nos faz compreender? Nos faz compreender que a comunicação com os espíritos, ela ocorre desde tempos muito mais para trás do que de Moisés. Né? A época dos antigos, os povos sempre buscavam a comunicação com os espíritos. A gente vê na própria Bíblia se falando, né, dos reis
o próprio rei Saul, o rei Davi, que buscavam a comunicação com os pitões, as pitonisas, né, os adivinhos, para saber se iam ganhar, vencer guerras, enfim, buscar o contato com os espíritos para saber a respeito do que iria se suceder ou deveria se tomar de decisão em determinado ponto, em determinado momento da sua trajetória. E quando Moisés vem e traz para nós essa proibição da comunicação com os mortos, ele nos traz essa proibição porque os homens estavam se utilizando da comunicação com os mortos para questões frívolas e constantes. E a gente sabe que, quando a gente estuda a doutrina dos espíritos, não é a proposta da comunicação com os espíritos essas frivolidades. Mas o que nos move a falar, dentro desse contexto da lição de hoje, ela vem nos trazer essa veracidade dessa comunicação. Porque o próprio Cristo realizou ela. E veja, quem se apresentou foi a primeira revelação, que foi Moisés, né? O Elias, né, que foi um profeta, um grande profeta, e que foi precursor do Mestre, porque o próprio Jesus nos asseverou que Elias já tinha vindo, mas nós não havíamos reconhecido ele. E aí, no contexto bíblico, diz que os apóstolos entenderam que Jesus estava falando de João o Batista. Então, veja, o próprio Elias já havia vindo e cumprido a sua missão, sendo precursor de Jesus, como João Batista, para ressarcir a sua consciência daquilo que ele havia realizado enquanto Elias, quando ele mandou matar, né, vários sacerdotes por estarem de encontro aos interesses da época em que ele professava, trazendo o Deus único, né, e trazendo toda a proposta do ligar o homem a um Deus único, né? Junto o Moisés vem nos trazer aí essa questão da proibição. Por quê? Porque existia. E aí eles fazem essa alusão, os nossos amigos, co-irmãos, dizendo que nós vamos de encontro ao que está na lei bíblica. Né? E a gente sabe que não é assim. Porque o próprio mestre, ele vem nos evangelhos, quando ele conversa, quantas e quantas vezes o nosso mestre Jesus, ele nos assevera a respeito da verdadeira vida, que o reino dele não é deste mundo. Ele assevera que há muitas moradas na casa do Pai, então significa que não há, a morada única não é só aqui na Terra. Né? E neste momento sublime do Monte Tabor, onde Jesus vai junto aos apóstolos, pede para que os apóstolos, e não foram todos, né, com Jesus, e ele pede para que eles fiquem embaixo do monte orando, e eles terminam adormecendo. Mas mesmo depois de adormecer, mesmo depois, eles percebem a presença desses dois espíritos. E eles perguntam se Jesus quer que eles montem uma tenda para cada um. Veja. Porque a visão era tão nítida que parecia que eram seres encarnados, quando a gente sabe que não. Eles apenas se modularam e apresentaram-se para esta conversa, esse colóquio com Jesus. Então, se alguém já derrogou a lei de Moisés, foi o próprio Jesus, quando conversou com Elias e Moisés. O que nós, espíritas, precisamos compreender diante dessa lição é que a busca dessa comunicação, ou a comunicação com esses nossos irmãos que já estão além túmulo, estão
na verdade da vida, que é a vida espiritual, é que ela deve acontecer com um fim e um propósito de um bem maior. Esta é a proposta. Então, nós que professamos a doutrina dos espíritos, nós não buscamos os espíritos para questões frívolas, como perguntar se vamos casar, se devemos vender a casa, por que não estamos vendendo, onde está tal documento ou qual documento. Essa não é a nossa proposta. E sim buscar orientação dos espíritos para as propostas mais elevadas e auxiliar os nossos irmãos já desencarnados, que se encontram muitas vezes perturbados no mundo espiritual, e dar a eles um auxílio, uma condição de poderem ser resgatados e auxiliados pelos espíritos superiores, porque muitos precisam do choque anímico da comunicação mediúnica, na reunião mediúnica, para que eles possam se dar a oportunidade de poderem seguir junto à espiritualidade superior e serem socorridos. Então, a gente vê nesse texto, né, que Emmanuel nos traz, muito, muito belo, onde ele fala sobre essa questão, né, de que muitas vezes falam que falar com os espíritos é em busca de Satanás. Então, ele fala sobre essa questão. E ele diz que dentro dessa visão, não tinha nada de satânico a conversação de Jesus, nem de diabólico, de Jesus com Elias e Moisés. Muito pelo contrário, uma conversa de teor bastante elevado e com um propósito maior, né? Um propósito superior. Então, esse é o propósito dessas conversações com os espíritos. E aí, em alguns momentos, nós recebemos mensagens espirituais para trazer para nós conforto, consolo, alento aos nossos corações. Este capítulo desse livro, esse livro é uma dessas mestres de amor que a espiritualidade superior mandou para nós através da psicografia de Chico. Então, veja, os vivos do além são muitos. E aí é tão interessante, porque eu gosto muito de trazer uma alusão muito grande sobre a história daquele bispo, James Pike. Né? A história dele é belíssima e nos demonstra e faz com que a criatura que tinha um preconceito, ou seja, um conceito preconcebido a respeito de mediunidade, de comunicação com os espíritos como sendo coisas de Satanás, do demônio, ser demovido pela razão e pelo sentimento. Porque o que é que ocorreu? Aquele homem, ele era um homem que professava a sua religiosidade, um bispo anglicano, né, que tinha uma devoção muito grande àquilo que ele professava, casado, tinha um filho, e seu filho contava com 16 anos, mais ou menos 15 para 16 anos, quando, numa determinada manhã, ele acorda com o telefone da sua casa tocando. Seu filho estava num acampamento junto com outros jovens, e o homem do acampamento liga para ele, solicitando a sua presença no acampamento, porque o seu filho havia tido uma crise e havia destruído a parte do dormitório do acampamento. E eles ligaram solicitando a sua presença para que ele pudesse buscar o seu filho, porque ele não poderia mais permanecer ali. E ele vai buscar o filho, e quando ele retorna no veículo junto ao seu filho, quando ele está lá, ele descobre que o que ocorrera era que o filho havia se drogado, consumido maconha. E, devido a esse consumo, ele perdeu o controle de si e tomou aquelas atitudes equivocadas. Então, aquele bispo ficou assim chocado com a revelação da situação, que ele questionava-se o que havia levado o seu filho, o filho de um homem de Deus, de um homem religioso, que professava a sua fé, que era um homem íntegro, reto, probo, que dedicava a sua vida para a sua religiosidade, para a sua família,
ver o seu filho se desviar daquela maneira. E aquilo preocupou bastante ele. E ele pergunta ao filho com toda honestidade, toda sinceridade que um pai com o coração dilacerado pergunta, pode perguntar ao filho. E quando ele pergunta, o seu filho, Jim, olha para ele e diz: Ora, pai, o senhor não sabe que essa minha reação é a reação de um noviço? Eu não tenho costume, mas os meninos disseram que se eu não provasse, que eu não era homem e tal, e aquilo ali me incomodou e eu me deixei levar e deixei que isso acontecesse. Mas me desculpe, isso não vai voltar a acontecer, pedi desculpa. E como todo pai de bom coração acredita no seu filho equivocadamente, porque o seu filho não era a primeira vez, ele apenas estava mentindo para poder fugir do sermão e de todo aquele problema que havia acontecido com o transcorrer, de toda a situação. Mas, como não podia deixar de ser, como era de costume, a coisa foi se avolumando e ele envolvera-se com traficantes e a coisa ficou bem complicada. E então é quando o bispo decide auxiliar, pede da igreja, né, pede um pouco a transferência dele para outra cidade, para que ele pudesse auxiliar o seu filho na sua recuperação e tal. E assim acontece. A igreja dá a ele a condição, ele se muda de cidade para colocar o filho numa reabilitação e poder se afastar das drogas. Segue-se a todo um tratamento e após 2 anos o filho está, né, passa por aquela situação, e então o bispo resolve retornar à cidade natal, porque acredita que agora, com o filho já restabelecido, não iria mais voltar ao convívio daqueles amigos equivocados. Mas o filho, naquele momento, após aquele período todo, né, em que ele se afastou e se recuperou, pede ao pai para que ele pudesse permanecer ali com os seus estudos, dentro da condição em que ele estava realizando, já que ele tinha receio de, voltando à cidade anterior, ele pudesse cair novamente. E com os seus argumentos, o pai e a mãe aquecem o pedido do filho e o deixa lá, naquela cidade, para que ele permanecesse com os seus estudos, e volta o pai e a mãe, mas ficam se comunicando com o filho com muita frequência, e dali a um tempo mais, ele recebe uma ligação. E nessa ligação, ele volta para a cidade estarrecido. Sim, ele havia sido chamado porque o seu filho havia encontrado suicídio no seu apartamento. Ele havia consumido vários comprimidos de uma vez e não conseguiu resistir e desencarnou através do suicídio. Aquele homem se dilacera de uma forma absurda. E devido à sua condição de religioso muito íntegro, honesto consigo mesmo, ele então vai junto ao seu superior e pede o afastamento da igreja, porque ele confessa a seu superior que ele estava em dúvida da existência de Deus e da sua própria crença. Que o suicídio do filho havia o levado a uma dor extrema, e ao buscar entender por que seu filho, por que Deus permitiu que o seu filho, filho de um missionário, passasse por essa situação. Onde estava Deus que não havia dado a ele a intuição de poder saber que o filho havia retornado ao consumo de drogas? Por que ele não pedira socorro? Enfim, várias dúvidas, vários questionamentos no coração daquele pai vinha
na sua mente. E ele, com sinceridade, ele resolve, então, afastar-se. E quando ele vai para a resolução das situações, ele vai com a sua secretária e ele fica hospedado no mesmo hotel do qual ele houvera há um ano antes se hospedado junto ao filho e à esposa. E quando ele entra no apartamento, ao entrar, ele vai à varanda e percebe que está na disposição de uma mesinha, antemesa, né? Alguns cartões postais e estão colocados de forma a direcionar um horário de 11 horas. Exatamente o horário em que seu filho havia suicidado. E aí aquilo o incomodou, o assustou, ele viu os cartões e, de repente, quando ele pega um cartão, ele vê que o cartão está datado. E no cartão tinha a letra do seu filho. E naquele cartão tinha uma frase onde o filho dizia assim: Oi, pai, estou te escrevendo para te dizer que a solidão me fez sentir muita angústia, muita dor, e que eu não suportei e voltei às drogas. Pai, me socorra. E aí aquele homem começa a pegar cartão um a um, e todos datados com as frases e a escrita do seu filho, lhe rogando, lhe pedindo socorro, que ele viesse correndo para lhe ajudar, que ele estava novamente caído e precisava do seu amparo, do seu coração amoroso de pai. E aquele homem se destroça porque diz: como? Como meu filho escreveu esses cartões e nunca postou? Que brincadeira é essa? Quem pode ter feito essa maldade comigo? E aí ele chama a sua secretária com muita raiva, pensando que fora ela, e ela diz que não, que ela nunca tinha visto. Chama a camareira diz que também não estava, ela tinha limpado o quarto, não estava aqueles cartões ali. E então ele, assustado, liga para um amigo paranormal. Quando ele liga para esse amigo paranormal e conta o que estava acontecendo, o amigo paranormal diz a ele que ele deveria buscar uma médium que ele conhecia. Que se ele desejasse, ele ligaria para ela abriria um horário na sua agenda e o atenderia. E ele: mas como você está me indicando procurar uma médium? Eu, um bispo lutando. E o amigo orienta ele, diz que, independente da religiosidade, é para ele compreender o que estava acontecendo, tal. E ele fica intrigado ali com aquela comunicação, desliga o telefone e se segue aí. E no dia seguinte, pela manhã, a sua secretária se apresenta com uma parte da sua franja cortada a fogo. Ele percebe, pergunta a ela se cortou, e ela diz que não, que havia acontecido aquilo ali, que ela não sabia como foi, mas que havia ocorrido aquele corte ali na franja dela, que ela não sabia de onde vinha. E aquilo intrigou. Passou-se, no outro dia, ela estava com a metade da franja cortada. E no dia seguinte, com a franja inteira. E aí aquela mulher diz: eu não sei o que é que está acontecendo, não aguento mais. Por que isso está acontecendo comigo? Não fui eu não cortei, não tinha interesse de cortar, e eu não sei o que é. Então, aquele bispo se entrega à sugestão do seu amigo. Liga para ele mais uma vez e pede que ele consiga a entrevista. A mulher aceita, e aí, dali a alguns dias, é marcada a sua entrevista. E aquele homem fica na ansiedade, pensando, né? Médium, como deve ser um médium? Como ele deve se vestir? Como ele deve se portar? Como isso, como aquilo? E aquelas coisas que ficam na cabeça da pessoa. E quando ele chega à porta da casa daquela senhora, que ele bate, ele percebe que é uma mulher normal.
de baixa estatura, simples, vestida tranquilamente, sem nenhum aparato, sem nada de extraordinário, e ali, aquilo já deixa um impacto nele, e ele meio que pesaroso, meio acabrunhado. Como é isso, hein? Ela é normal, ela é normal. E ela o convida a entrar no seu quarto, na sala onde ela atendia as pessoas. E aí já vinha no íntimo dele, né? Então é lá que estão as coisas. E ele adentra, é uma sala comum, com uma mesa e duas cadeiras, onde ele senta, ela se senta, e então ela diz que o amigo dele havia entrado em contato com ela e estavam a conversa, quando de repente quem se comunica através dela, ela passa a falar com ele com uma voz mais aguda, com uma voz diferente. E aquela voz fala para ele a respeito do filho. Aliás, o filho se comunica. E aí pede perdão e diz que não tinha a intenção de se matar, que de fato que ele voltasse, pede a ele que ele voltasse à sua religiosidade, porque ele era um homem de Deus e ele precisava continuar a professar a sua fé, mas que ele não tinha tido culpa do que ocorrera. E aí o filho esclarece a ele que ele havia buscado o concurso das drogas porque ele era muito tímido e não tinha coragem de procurar as meninas. E quando ele usava, ele ficava mais destemido e com a droga ele conseguia se aproximar das meninas, mas que aquilo perdeu o controle. Mas que ele não havia se suicidado com intenção de suicídio. Apenas naquele dia ele estava com uma dor de cabeça muito forte e pegou o analgésico para tomar, e tomou e a cabeça não estava passando, e aí ele foi tomando um atrás do outro, e quando ele percebeu, foi quando ele já estava desprendido do corpo, quando ele desencarnou. E aí aquele homem, então, fica naquela dúvida íntima, né? Porque como pode? E aí, logo em seguida, depois que seu filho se comunica, aí sim é que vem a comunicação com uma voz mais grosseira, e aí fala com ele, que era quem? Era um homem que tinha sido um professor dele, do qual ele admirava bastante. E aí ele vem, traz uma comunicação de consolo, uma orientação para ele, e diz que ele deveria permanecer com a sua fé e que ele entendesse que havia mais coisas entre o céu e a terra do que ele podia imaginar, e que as pessoas, após morrer, não deixavam de viver e que continuavam a sua vida no mundo espiritual. Então, explica o que estava acontecendo e pede para que ele volte à sua religiosidade e ore pelo seu filho, porque ele precisa estar muito sofrido pela condição da forma como ele havia desencarnado. E aquela comunicação se encerra, ele agradece, aquela mulher lhe explica algumas coisas, ele fica muito aturdido, mas retoma a sua fé, porque a razão lhe chama a consciência de que aquele que havia se comunicado era de fato seu filho, por algumas colocações que o jovem trouxera, que aquela mulher não sabia da intimidade da sua família e que ela não tinha conhecimento, né? Bem como informações que aquele espírito que era seu professor sabia e que aquela mulher também não tinha como conseguir aquelas informações sem o conhecer, porque aquele amigo dele paranormal não sabia dessas informações que aquele espírito havia trazido através dela. Então, para que a gente veja que muitas vezes aqueles que são antagonistas a essas comunicações, quando se deparam diante da verdade
com um ente amado querido que vem trazer a sua comunicação e traz comprovando que é ele por fatos que o médium não tem como precisar, então demove do pensamento de demônio, ou seja, de um espírito ruim, porque aquele era o seu filho, e como seu filho poderia agora ter se transformado num demônio? Então, aquele homem recobre a sua fé e recobre a sua fé agora modificado, porque agora ele retorna para a sua igreja anglicana, mas na certeza da imortalidade da alma, de que os espíritos podem sim vir e se comunicar conosco, desde que haja um fim para um bem maior. Que no caso do seu filho, o fim para o bem maior foi para esclarecer, porque ele, como pai, se questionava onde ele havia falhado na educação do filho, e o filho vem trazer a consciência tranquila para aquele homem que estava aturdido em sua consciência, julgando que ele pudera ter dado uma educação equivocada, ter falhado de alguma forma na educação do filho, e o filho vem esclarecer que não, ele não se equivocou, ele não falhou em nada, que o problema era da alma do filho, a fraqueza da alma que ele trazia em si, e que o pai não tinha responsabilidade diante disso. Né? Então, através dessas comunicações que muitas vezes ocorrem de espíritos que desencarnam antes de nós, nossos entes amados queridos, trazem muito consolo aos corações daqueles que ficam. Então, nós não podemos refutar a verdade. E dentro da própria Bíblia, existem várias passagens falando a respeito da comunicação com os mortos, né? Existem várias passagens, existem passagens de Paulo de Tarso mesmo, né? As cartas aos Coríntios, as cartas que Paulo escrevia, onde muitas vezes ele falava de comunicações que havia recebido, né, de espíritos, né, enquanto estava muitas vezes encarcerado, preso, né, que ele recebia as comunicações, onde ele mesmo foi acompanhado pelo próprio Estevão, como orientador espiritual. E quantas vezes o próprio Estevão trouxe para Paulo mensagens confortadoras, consoladoras, a Abigail, para lhe auxiliar a seguir na estrada do caminho do Cristo. Né? Então, a gente vê que esse além-túmulo se comunica, e no próprio contexto bíblico diz: se calarem aos profetas, as pedras falarão. E quem são as pedras, senão os espíritos? Que antigamente as pessoas eram enterradas em catacumbas, né? Onde eram colocados pedras para fechar a porta dos seus túmulos. Como a gente sabe, como foi o caso do túmulo que é narrado, inclusive no contexto bíblico, o túmulo de Lázaro, que Jesus pede para remover a pedra, o próprio túmulo do mestre, né, que tinha pedra na frente, né, onde foi colocado o corpo de Jesus. Enfim, são vários momentos em que a gente percebe que essas pedras falarão serão os espíritos daqueles homens que habitaram a Terra e que já desencarnaram. O próprio Kardec, quando traz para nós a revelação, né, da doutrina dos espíritos, quando ele se dedica ao estudo e à sistematização da doutrina, ele pergunta aos espíritos quem eram eles. E os espíritos respondem: a alma dos homens que viveram na Terra. Então, quando muitas vezes os espíritos, em vários pontos, né, do livro dos espíritos, eles esclarecem que eles não são espíritos lá da evolução superior, da superior, da superior. Mas, dada o que há a eles, a condição de compreender pela sua superioridade, pela sua condição espiritual daquele momento, eles trazem as determinadas respostas. E muitas coisas a gente sabe que ainda não nos foram reveladas, não foram trazidas ao homem, porque nós não temos condições de compreender. Gente, a gente fica aguardando. Muitas vezes a gente vê pelos próprios espíritos julgando
que o mundo de regeneração vai se dar assim, no estalar de dedos, é assim, a gente vai dormir num dia com o mundo de expiações e provas e no outro é o mundo de regeneração. Aí vem aí data limite, data disso, data daquilo. Desde que eu me entendo de gente, o mundo ia se acabar, já eu acho que se brincar umas 3 ou 4 vezes. Né? No ano de 2000, depois em 2012, depois em 2019, aí outros disseram que não, houve um cálculo errado em 2022, aí depois outros disseram não, agora é 2027, outros estão dizendo 2057, enfim. A gente, como ser humano, quer estabelecer datas limitantes conforme a nossa condição. Mas nenhum de nós, numa única encarnação, conseguiu ver a modificação, a transformação da humanidade de mundo primitivo para mundo de expiações e provas e nem vai ver de mundo de expiações e provas para mundo de regeneração. Por quê? Porque é muito tempo. Não dá, não. A nossa encarnação única e pequenina não dá para a gente ver. Nossa encarnação é muito breve para o tempo da espiritualidade. Gente, só de mundo de expiações e provas estamos mais ou menos próximos aos 7.000 anos. 6.000 e alguma coisa. Porque foi 4.000 e tarará antes do Cristo, e nós já estamos em 2022, depois do Cristo. Então, aí já temos mais ou menos 6.000 e alguma coisa de mundo de expiações e provas, que nos é dado pelo que está aí no contexto histórico e no próprio contexto bíblico. Né? Então, a gente não tem como precisar. Como é que nós poderíamos vislumbrar na nossa. Veja, o próprio. É interessante porque o próprio João, o evangelista, nos traz no Apocalipse. Aqueles que se ativeram a ler a Bíblia vão saber do que eu estou dizendo, que lá no Apocalipse, João diz assim, que foi dada a ele uma previsão que ele via estradas negras e pássaros de ferro soltando fogo pelas narinas. E muita morte. Muitas pessoas iriam morrer com isso. Gente, o que é que João estava vendo? A Segunda Guerra Mundial. O que eram as estradas negras, se não o asfalto, que hoje, se for visto do alto, por um avião ou por um helicóptero, ela é vista como estrada negra, né? Porque o piche ele é preto. E o que era o pássaro de ferro soltando narinas pelos narizes? Os aviões, que à época não existiam, à época de Jesus, né? E que soltando fogo eram o que? As bombas que foram jogadas na Segunda Guerra Mundial e que matou muita gente. Então, veja, às vezes a gente não tem a condição de entender o que está no contexto num determinado período. E aí a gente vai estudando, vai estudando, vai estudando, e à medida em que a gente vai se esclarecendo e amadurecendo espiritualmente, aquela mesma mensagem descortina em nós um olhar diferente, um entendimento diferente, pela maturidade espiritual que nós estamos passando ou vivenciando. Então, quando o texto vem trazer sobre essa questão da comunicação, né, dos espíritos com os vivos do além, né, é porque ele vem nos esclarecer que nenhum de nós morre. Nós espíritas sabemos disso com certeza. Que o que perece é o vaso físico apenas, mas o espírito ele é imortal. Nós teremos sucessivas encarnações até chegarmos à nossa perfeição moral. Quanto tempo isso vai durar? Nós não sabemos, gente. Não temos a mínima ideia. Quantas encarnações? Ai, meu pai. Olha, se a gente for pensar e tirar mais ou menos uma média, né, do tempo nosso reencarnatório, mais ou menos umas 700 encarnações por baixo, se a gente brincar. Porque se a gente contar, olha, que a gente passa, em média, vamos lá,
uns 100 anos aqui e 50 anos na espiritualidade, então vamos pela média de 150 anos do bateu e voltou, e aí se a gente pegar aí esses 6.022 anos, né, e dividirmos por 150, a gente vai ter aí uma breve noção, né, do tempo de reencarnação no mundo de expiações e provas, e no mundo primitivo, muito menos tempo do que isso, porque a gente sabe, nos tempos bárbaros, que a gente muitas vezes não chegava nem à maturidade, né, porque, conforme uma historiadora, ela disse que foi dado o primeiro passo da evolução do homem quando foi encontrado um fóssil de um Neandertal com o fêmur que havia sido fraturado, ele colado novamente. Por que esse achado tão fantástico? Porque um fêmur, gente, para se recuperar, ele precisa de muito tempo. E para que o fêmur de uma criatura que morreu antes de morrer pudesse se recuperar, ele precisava ter sido cuidado por alguém. E a gente sabe que nos tempos primitivos, a lei do mais forte era que prevalecia. Então, se alguém adoecia, se alguém se quebrava, se feria numa determinada situação, se deixava a criatura para trás e se seguia em prol da vida dos demais, dos mais fortes. Então, a gente veja que tudo traz uma lógica de entendimento para nós, de que essas vidas sucessivas elas existem e, portanto, a comunicação dos espíritos ela ocorre com muita frequência na vida de todos nós. Às vezes, há aqueles que têm a comunicação, recebem a comunicação dos espíritos, mas nega, não aceita, duvida. Por quê? Medo. Medo daquilo que é desconhecido. E a doutrina dos espíritos vem nos chamar à compreensão, ao entendimento da verdadeira vida para desmistificar. E quantos de nós espíritos muitas vezes têm também medo de falar com os espíritos? É espírita, mas diz assim, olha, eu sou espírita, mas deixa os espíritos se apresentarem para outra pessoa, eu não quero ver. A gente conhece muitos. Por quê? É o receio daquilo que é desconhecido, gente. É natural. Mas, conforme os espíritos superiores nos esclarecem, à medida em que a gente vai perdendo o medo de ver os espíritos, e a gente começa a concentrar-se na percepção espiritual, a gente pode se dar a oportunidade de perceber os espíritos com mais facilidade. Por quê? Porque a gente tira de nós o pensamento do medo, que o medo é só um pensamento, e a gente compreende que aquele espírito que está se apresentando é um irmão igual a nós. É um ser que a única diferença entre ele e nós é que ele está fora do corpo físico. Ele agora só é alma, só é espírito. E nós ainda estamos aqui presos a esse vaso físico pesado, o corpo. Mas que logo, logo nós também nos tornaremos iguais. Desencarnaremos e iremos para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. E quizá possamos, ao desencarnar, termos a nossa consciência tranquila e o coração pacificado do nosso dever moral cumprido enquanto cristãos, enquanto espíritas, fazendo a nossa parte e fazendo a nossa transformação moral, porque nós só conseguimos modificar uma única pessoa em nossas vidas, que somos nós mesmos. Então, receber de Jesus, de Emmanuel, essa mensagem é fortalecer em nós a lembrança desta passagem do Evangelho em que Jesus esteve junto a Elias e Moisés e fortalecer em nós que esta comunicação com os espíritos, ela existe sim e que ela deve acontecer com sinceridade de propósito, com desejo sincero de
contribuir, de auxiliar aos nossos irmãos desencarnados ou de receber deles mensagens de fortaleza, de consolo, de harmonia e de equilíbrio. Então, nós agradecemos por mais uma oportunidade de estarmos aqui unidos e reunidos em nome de Jesus para conversarmos a respeito desta obra Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, através de Chico, né? Trazendo Emmanuel, trazendo a mensagem através da psicografia de Chico. E vamos orar para encerrar a nossa reunião, né? E espero ter trazido a reflexão de forma fácil e tranquila para o bom entendimento de todos nós. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto para agradecer, Senhor, agradecer pelo dom da vida, agradecer por mais uma oportunidade e esclarecimento da Tua mensagem de amor e paz, e que possamos cada vez mais, Senhor, buscar o entendimento da Tua doutrina, do Teu Evangelho. Dá a nós, Senhor, coragem de podermos buscar compreender melhor as Tuas lições, de estudarmos os livros básicos dessa doutrina, Senhor, que nós possamos estudar o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese, o Evangelho segundo o Espiritismo, para podermos, através do conhecimento existente nesse Pentateuco, fortalecer em nós o entendimento da Tua doutrina de paz e podermos, assim, levar aos corações sequiosos a Tua verdade, que é tão libertadora. Muita paz, que Deus nos abençoe e até uma nova oportunidade.